Reflexos decorrentes do regime de casamento. E aqui eu vou aproveitar para responder também a questão da Amanda que ela fez na última aula, que diz respeito à participação do cônjuge, né? Mas aqui o reflexo do regime de casamento, que o Código Civil fala lá que faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória, certo? Então, se eu estiver no regime de comunhão universal, não pode formar sociedade limitada. No caso, anônima pode, mas limitada não pode. O 1641 vai falar que é obrigatório o regime de separação de bens no casamento das pessoas que contrariem em observância das causas suspensivas da celebração do casamento. E aqui é o item 2. O item 2 é o mais importante que nós temos, da pessoa maior de 70 anos e de todos que dependerem para casar de suprimento judicial. Digamos que está interditado, aí precisa de uma autorização judicial. Por que eu estou dando referência, eu estou dando importância para isso? Porque geralmente chega lá, eu tenho um conhecido lá, um fazendeiro também que eu conheço, que chegou a uma certa idade que ele estava torrando o dinheiro dele. Torrando. Pirou a cabeção. E, obviamente, ele tinha mais de 70 anos e ele começou a sair com umas novinhas. Eu não sei se vocês conhecem algum, né? Parece, né? Mas acontece isso, né? Em alguns momentos, resolve ser com uma novinha, ou pelo contrário, hoje, né? Quando eu estou no meu curso lá em Florianópolis, uma vez, Gabriel, mas tem que ver também que, às vezes, é a mulher que sai com novinho. Realmente, se tiver a mulher saindo com novinho, é a mesma regra, né? Que é o quê? Eles podem casar e colocar a esposa dentro da sociedade e depois casou com a novinha lá e aí dividiu o patrimônio, a meação desse patrimônio com o patriarca lá. Então, assim, o Código Civil protege isso. O Código Civil fala o seguinte: se ele tiver mais de 70 anos, é o regime de separação de bens do casamento. É obrigatório o regime de separação dos bens. Ou seja, o que é dela não se mistura com o que é dele. E vice-versa. Tá? E vice-versa. Tá? Então, nesse caso aqui, é importante ter em mente isso, porque não vai dar para formar sociedade entre eles, ou se tivesse alguma situação, né? Se tiver alguma situação assim, eu tenho que levar em consideração na hora de fazer a partilha e até mesmo o planejamento sucessório. Tá? Bom, o que mais aí? Reflexo no regime de casamento. Quais são os regimes que nós temos hoje? O regime de comunhão parcial. Todos os bens adquiridos após a data de casamento serão comuns ao casal. Todos os bens adquiridos por cada um individualmente antes do casamento permanecem de propriedade individual de cada um. Ou seja, o que eu comprei antes do casamento pertence a mim, certo? Se eu comprei durante o casamento, pertence aos dois, certo? Se entrou no casamento, aquele patrimônio que foi adquirido durante a constância da união, pertence aos dois. Na comunhão universal, todos os bens atuais e futuros de ambos os cônjuges serão comuns ao casal. Show. Esse aqui não tem muito segredo, mistura tudo. Separação total de bens. Todos os bens atuais e futuros de ambos os cônjuges permanecerão sempre de propriedade individual de cada um. Separação total de bens. E esse daqui é um que vem sendo bem utilizado por empresários, que ele é até interessante, que é o seguinte, que é uma mistura, né? É a participação final nos aquestos. Os bens em que os cônjuges possuíam antes do casamento e aqueles que adquiriram após permanecem próprios de cada um. É como se fosse uma separação total, antes e depois, cada um por si. Como se fosse uma separação total de bens. Porém, se houver a dissolução, os bens que foram adquiridos na constância do casamento serão partilhados em comum. É interessante porque se eles comprarem juntos, aí divide por cada um. Se é bem próprio, né, aí não se mistura. Ou seja, separação total de bens, combinado com uma comunhão parcial de bens. Sabe? É um meio termo ali que é bem interessante esse daí, só que obviamente que o regra geral do Código Civil, se você não falar nada lá, vai pela comunhão parcial. Tá? Bom, consequência disso tudo. Quando você faz um planejamento desse, uma vez eu estava falando com um empresário, ele falando assim: Gabriel,
Uma vez meu pai falou para eu casar no regime de separação total de bens. Só que se eu for chegar em casa e falar para minha futura esposa que eu ia para casar no regime de separação total de bens, ela ia me matar. Então não ia rolar não. E aí eu acabei casando no comunhão parcial mesmo. E depois disso, eu acabei crescendo, comprei várias empresas, eu construí várias empresas. E só que essas empresas começaram a ter dívidas tributárias. E hoje essas dívidas tributárias podem recair sobre o meu patrimônio e o patrimônio da minha família, né? Porque eu tenho uma casa lá que a gente mora, uma casa muito boa, tal, que vale muito dinheiro, contudo, ela pertence a mim e a minha esposa. E por mais que eu queira separar isso, não tem como, por quê? Porque a execução fiscal pode recair sobre esse bem, certo? E como é que eu faço? Uma vez meu pai falou para mim que era para fazer no regime de separação total, eu não dei muita moral para ele. Por que que ele tinha falado isso? Porque, na verdade, o empresário tem desses problemas, sabe? O problema de ter dívidas tributárias a qualquer momento. Então, boa parte dos empresários que, de repente, tem dificuldade em pagar todos os impostos, ou, de repente, vem lá e está recolhendo certinho, mas passou alguma coisa e gerou um passivo tributário. Então, essa é uma situação realmente que você tem que ficar ligado. Por quê? Porque não tem como, né? Algo que o pai dele tinha falado, caso de separação total, mas separação total não vai rolar. Separação total, eu vou arrumar confusão lá em casa, sabe? Mas se tivesse casado de separação total e tivesse a casa em nome da esposa, por mais que ele não tivesse nada em nome dele, numa separação, uma divisão de bens, uma separação, um divórcio, né? Nessa questão de execução fiscal, ele acabou perdendo. Não tem o que fazer, sabe? Então, Mas é uma faca de dois gumes, porque ele poderia defender nessa situação, mas se por acaso ele e ela se separasse, a casa não ia comunicar nunca com ele. isso. É uma faca de dois gumes. Cada escolha uma renúncia. E talvez seja mais perigoso o divórcio do que o próprio fisco, né? Então, não dá para generalizar. Mas tem situações, vou falar aqui, compartilhar um negócio com vocês aqui, ó. Tem situações que eu já vi casal separar no papel, mesmo estando juntos, para poder fugir do fisco. E isso é ilegal? Lógico que é ilegal, porque você está fazendo uma simulação, entendeu? Pode ser anulado tudo? Pode ser anulado tudo, se for identificado que isso está sendo legal. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de que a criatividade do brasileiro é gigantesca. Ele pensa em tudo, né? E eu só compartilho isso com vocês porque é justamente, ou seja, o reflexo do casamento na hora dessas execuções fiscais, na hora da blindagem patrimonial, na hora de relacionar tudo isso. Tá? E eu não estou falando do reflexo do casamento tão somente para o pai, patriarca, matriarca. Muitas vezes eles já estão velhinhos, já estão no casamento comunhão universal, mas eles estão pensando no regime de casamento que eles gostariam que as suas filhas propusessem para os seus cônjuges, ou para os seus filhos propusessem para os seus cônjuges, porque os seus filhos vão assumir vamos dizer, a empresa ou o grupo empresarial. Então, muitas vezes você estuda por conta disso também, sabe? Bom, ok. No regime da comunhão universal de bens, comunicam todos os bens do casal, inclusive as dívidas por eles contraídas. Aqui é uma execução fiscal em que todos os bens deles vão responder. Aqui é uma decisão do TRF da terceira região. Outra decisão. Sendo embargante casada com coisa ecutada em regime de comunhão parcial de bens, não existe comunhão entre aqueles bens adquiridos em momento anterior ao do casamento. Então, aqui comunhão, na verdade, aqui é comunhão parcial. Até coloquei lá em cima universal, mas esse aqui é parcial. Então, não se comunicam os bens adquiridos anteriores ao casamento. E aí, nesse caso, não seria passível de cobrança, porque não se mistura. A embargante, em face disso, somente possui direito de ressalvar a ameação dos bens em nome de seu marido, adquiridos no momento posterior ao casamento. Você vê que interessante aqui, né? Aqui trata-se de uma execução, certo? E está buscando o patrimônio do casal. Só que só pode ressalvar a ameação
da parte dela, daquilo que é anterior. Aquilo que é posterior vai entrar no bolo para executar. Show. O que mais? Regime de comunhão parcial. Regime de comunhão parcial, a súmula 251 do STJ já sedimentou o seguinte: a ameação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Então, essa é uma súmula do STJ que já de tantas decisões que ele já publicou, né, tantas jurisprudências que já surgiram a respeito, eu já colocou aqui. Só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. O que acontece? Ele aproveitou e contraiu a dívida, mas pegou aquele dinheiro que ele tinha contraído a dívida para poder construir o patrimônio em nome do casal. E aí aproveitou ao casal, consequentemente, pode recair sobre o patrimônio do casal. O que mais? Regime de separação total de bens, um caso específico de execução fiscal. Comprovada a situação do imóvel com recursos financeiros exclusivos da esposa, casada no regime de separação total de bens, não é possível sua penhora no curso da ação da execução fiscal. Então, por que não é possível a penhora? Porque não é dele, é casado de separação total de bens. Então, não pode executar um bem que não é do casal em si, né? Não faz parte da comunhão. Ok, o que mais? Opa, aqui foi. Aí eu vou responder aqui a pergunta da Amanda ontem. Ela me fez a seguinte pergunta. E ela levantou a mão, inclusive, Amanda, enquanto eu vou pegar aqui e abrir a lei, se você puder fazer a gentileza de mandar responder perguntar mais alguma coisa. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Tá. Eu estou com um caso aqui de um cliente que é casado em comunhão parcial de bens, só que ele teve problemas na empresa dele e ele sofreu, ele é sócio com os irmãos, e aí ele tem bens em comum antes do casamento, que é comum com os irmãos. É ele mais 2 que são donos de um apartamento. Só que o apartamento, de fato, é de um irmão só. Mas eles têm esse pacto aí antes dos casamentos de terem patrimônios em comum, é o clã dos irmãos. Aí o que aconteceu? O irmão, que é o dono, que mora no apartamento, deixou de pagar o condomínio executou, e aí o condomínio executou a esposa dele, que não é quem mora no imóvel, não sei se você entendeu, que ela também é empresária, enfim, e ela ficou indignada, porque como ela tem disponibilidade financeira, já sofreu bloqueio na conta bancária, etc. Aí, resumo da ópera. Está se estudando a possibilidade de fazer a alteração do regime de casamento, sem ter que fazer o divórcio. Existem prós e contras em relação a isso. Aí vai ter que se fazer a partilha para iniciar um novo regime, né? Então, assim, tá só que isso tudo é muito novo. Você já acompanhou algum caso assim? Tem algum alerta a respeito disso? É muito novo essas questões e cabem muitas discussões, sabe por quê? Porque pode lesar o credor, né? Então, se algum credor estiver sendo lesado, ele pode pedir para anular essa alteração de regime. Então, por que eu estou fazendo essa alteração de regime? Estou fazendo alteração de regime por algum motivo especial, porque tem lá meu cônjuge que realmente está cheio de dívida. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou lesando o credor. E por conta disso, o que acontece? No processo, você dá um prazo para os credores. Você fala assim, olha, é o seguinte, estou alterando meu regime, certo? Estou alterando meu regime. Vocês têm alguma coisa para falar? E publico num jornal de circulação, sabe? Só que isso daí, às vezes, não é suficiente, porque muitas vezes pode chegar lá na frente, o juiz vai entender e falar assim, não, isso aí não é suficiente, ainda assim houve má fé, entendeu? E não vou considerar. Então, por conta disso, ainda assim continua sendo arriscado. Porém, um caminho é um caminho, tá? Não vou afastar esse caminho, sabe? Existe essa possibilidade, sim. Tem sido já alguns processos já sendo executados, mas eu não posso afastar de forma alguma
a possibilidade do credor um dia questionar. Óbvio que você precisa ter prova. E quanto mais o processo de alteração for bem feito, dando tempo, dando oportunidade para os credores se manifestarem no processo, aí mais argumento para afastar a má-fé dele. Você percebe? Então é isso. Se o processo for bem feito, show de bola. Entendeu? Só o que não pode é prejudicar o credor. Beleza? Bom. Certo, Amanda? Tá bom. Eu vou responder a sua dúvida de ontem, que você fez. Foi muito boa a pergunta. Você comentou o seguinte. A pergunta era em cima do artigo 1832, que diz o seguinte: em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge o quinhão igual aos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Significa o que isso? Seguinte, não podendo a sua cota ser inferior a 1/4. Então, a lei reserva 1/4. Veja, eu vou reforçar aqui. A lei reserva 1/4 da herança para o cônjuge. Só que qual que é a condição? A condição é que se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Ou seja, se ela for mãe ou se ele for pai dos mesmos em comum com daquele falecido. Certo? Então, ou seja, aí eu busquei uma decisão, eu até coloquei no material de vocês, uma decisão do STJ, tá? Que é o ARESP aí, que é um agravo de regime especial, que está já no material de vocês, tá? E vai esclarecer esse ponto. Tá aqui, ó, vou compartilhar a tela com vocês. Tá? Aí, ó. E eu vou dar atenção só para aquilo que a Amanda me perguntou. A Amanda me perguntou o seguinte, em relação a se eu tenho 2 filhos com decujos falecido, e o decujos tem mais 3 filhos em outro casamento, eu fico hoje reservado com 1/4? Essa é a pergunta, né? Certo, Amanda? E aí, a resposta aqui, a resposta não, né? A jurisprudência do STJ aqui, que o STJ né, podemos considerar como uma boa jurisprudência, né? Uma jurisprudência que os tribunais inferiores seguem bastante. Então ele fala o seguinte: necessária aplicação do direito à espécie, pois reconhecida a incidência do artigo 1829, em que, em face da aplicação das normas sucessórias relativamente ao casamento, aplicável ao artigo 1832 do Código Civil Brasileiro, cuja análise deve ser, de pronto, realizada por esta Corte Superior, notadamente em face da cota mínima estabelecida ao final do referido dispositivo em favor do cônjuge e, agora, companheiro de 1/4 da herança, quando concorre com seus descendentes. E aí ele complementa: a interpretação mais razoável do enunciado do artigo 1832 é que a reserva de 1/4 da herança restringe-se à hipótese em que o cônjuge ou companheiro concorrem com descendentes comuns. Ou seja, se não for descendentes comuns, não é reservada a 1/4. E ele complementa: Gabriel, mas será que é isso que quer dizer mesmo? Sim, olha aqui, eu vou só ler o amarelo aqui, ó. 8. Não haverá falar em reserva, não há que se reservar 1/4, quando a concorrência se estabelece entre o companheiro, o cônjuge, e os descendentes apenas do autor da herança, ou ainda na hipótese de concorrência híbrida. Concorrência híbrida tem filhos de outros casamentos, ou seja, quando concorrerem com descendentes comuns e exclusivos do falecido. Especificamente na hipótese de concorrência híbrida, o quinhão hereditário do consorte, que seria o cônjuge, há de ser igual aos dos descendentes. Então, ou seja, vai ser dividido igual aos descendentes e não entra como reserva de 1/4. Beleza? Respondido? Show. Então, essa decisão está aí no STJ. Eu já tinha adiantado isso ontem para vocês, eu tinha adiantado minha opinião, né? Porque eu interpretei literalmente a lei. Contudo, como vocês veem, sempre tem alguém discutindo a respeito disso, né? Alguém levou até o STJ para poder reservar 1/4 dessa participação, mas não ganhou.